Olá, tá começando o 187º episódio do Área de Trabalho da Gigahertz, patrocinado nessa semana pela ExpressVPN. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e assim como toda semana a Bia Kunz e a Garota Sem Fio também tá por aqui. Tudo bom, Bia? Tudo bem, Marcos? Tirando mais um recorde de links essa semana aí, mais um acontecimento que a galera mandou de enxurrada pra gente, vocês devem estar acompanhando aí. Tem uma história de uma colunista da Folha de São Paulo aí que escreve as colunas com IA, o negócio bombou bem negativamente, né? E todo mundo me mandou o link, a história com o Ombudsman. E a gente vai comentar isso mais pra frente. Talvez vocês não gostem muito do que eu vou falar, mas... mas vamos lá. Vamos lá. E é engraçado porque eu não tinha a menor ideia que estava acontecendo essa confusão toda. Então, há bolhas e bolhas na internet. Né? Não tinha ideia. E eu fico só imaginando as discussões todas, um bando de gente... Enfim, né? A gente vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero saber quantos que você já comprou dos abafadores da 3M que você encontrou o link e me mandou. Nenhum, eu não preciso. Então, gente, esse é outro link, outro produto que vinha sendo pedido aí esporadicamente, vinha ouvintes, né, comentando. Eu fui lá dar uma pesquisada porque eu sabia como é que ele era, sabia o estilo, né, de concha, vermelho, que é um abafador que ouvintes nossos já tinham recomendado, pessoal que estuda para concurso ou que trabalha. Às vezes você mora numa rua movimentada, barulhenta, tem barulho de obra, tira a concentração, muita gente perde a concentração. Então, nesses casos, trabalhar com um abafador bom pode significar uma diferença grande. Então, achei o link e o Marcos vai disponibilizar o modelo certinho para vocês, tá bom? Vou colocar assim na descrição e eu nunca usei nada assim. Então, a impressão que eu tenho é que isso aperta horrores a cabeça, mas eu acho que a 3M não faria uma coisa que é desconfortável. Fica no meio do caminho, entre uma pressãozinha e a segurança dele na orelha? Não, porque no fundo, ele é um EPI, né? É um acessório de trabalho, né? Gente que trabalha em ambientes ruidosos, a empresa fornece, tem todo um protocolo aí que tem que ser seguido. Então, é um EPI, um produto profissional, e quem tiver, conte pra gente as impressões. Quem se interessar e comprar também, conta pra nós, tá? Beleza, mandem sim. E eu vi que você mandou isso. É outra coisa que era inevitável a gente comentar aqui, né? Dos comerciais da Anthropic, que ela preparou pro Super Bowl, e que foi um golaço injusto de relações públicas, mas eu vi que você mandou e se divertiu com esses vídeos. Né? Bombou nas redes aí, o pessoal nos grupos lá comentou bastante também. Não tem como passar batido, né, Marcos? Porque os comerciais são bem criativos, viralizaram, e até o Sam Altman deu uma chorada depois. Sentiu. Exato, ele publicou um textão lá no Twitter, começa bem, e eu concordando com ele, falando assim, gente, legal, comercial, é divertido, mas não é isso que a gente vai fazer. Vocês não falaram da gente do comercial, mas é óbvio que é voltado pra gente. A gente não vai colocar propaganda nas conversas desse jeito. A gente falou que não ia colocar propaganda nas conversas desse jeito. E aí ele segue, aí daqui a pouco o texto vai pra ele começar a falar que a Anthropic faz coisa pra rico, que é elitista. Eu falei, nossa, o cara perdeu total o fio do meado aqui. Nós temos mais usuários no Texas do que a Anthropic tem de todo o cloud. Eu falei, cara, tá, você começou tão bem. Por que você não pediu pro GPT te ajudar, né? Mas, e logo, assim, esse comercial, foram 4 comerciais, né? Eles viralizaram loucamente na semana passada inteira, e tava lá a assinatura, anúncios estão vindo pra IA, mas o Claude nunca vai ter, uma coisa dessa. Que é outra cuspida pra cima gigantesca, a Anthropic falar que nunca vai ter. Daqui a 2 anos de conversa. Mas enfim, né? E teve o jogo no fim de semana e eles trocaram a assinatura. Virou assim, existe um time and a place, uma hora e um certo lugar certo pra colocar propaganda. IA não é isso. Eles deram uma aliviadinha, assim. Aí na segunda-feira, a OpenAI anunciou, vai começar a mostrar propaganda para os planos grátis, plano Go, só que de um jeito que não tem a ver, né, no meio da resposta, mas ainda assim foi meio imediato. Falaram, quer saber? Liga o negócio, já estão falando disso, vamos enfrentar essa crise de uma vez só, vai estar no ar e é isso, né? Eu acho que, apesar de desmentidos aqui e ali,
esse caminho dos ads uma hora vai ser inevitável, porque é um Claro. serviço caro, gente. Não tem como. Então podem adiar, vai ter um chororô. Vamos ver por quanto tempo eles conseguem rolar essa bola de neve aí, mas vai chegar uma hora que todo mundo vai ter que aderir. Então, Inclusive o Claude. Então, pois é. eles armaram para si próprios ali. Enfim, Afinal, os né? boletos não se pagam sozinhos, né? Exatamente. Exatamente. E boleto de IA Enfim. é caro, viu? É cobrado em temperatura e água. Enfim, né? E nessa semana também, eu vi que você compartilharam com você e você também passou pra gente colocar aqui na pauta, um link de uma matéria da Folha que fala assim: Google ultrapassa OpenAI e passa a liderar a corrida de IA. Esse é o headline da notícia. Fica muito legal para você mostrar nas planilhas, nos slides, para os investidores, né? Mas, gente, aí trapaceando até eu, né? O Google, você vai lá, faz uma busca normal, o que aparece ali antes de tudo? A IAzinha do Google, né? Então, aí fica fácil ultrapassar, né, gente? Pois Mas, claro, vai ganhar muitas manchetes, tá viralizando, o pessoal tá comentando, e como eu falei, fica bonito nas planilhas depois, né? O problema, Bia, é que o Google não ultrapassou a OpenAI. E Não? a matéria diz que o Google não ultrapassou a OpenAI. Eu não sei de onde veio esse título que tá errado. É mentira. Pois Nossa. é. E na matéria lá pra baixo, eles dizem, não, na verdade sim, é verdade mesmo, não ultrapassou. Eles na divulgação do relatório fiscal do último trimestre, eles disseram que eles chegaram a 750 milhões de usuários ativos do aplicativo do Gemini, de usuários ativos do aplicativo do Gemini. Do aplicativo do Gemini. Isso é uma coisa, né? E a matéria compara isso com a OpenAI dizendo que eles têm lá 800 milhões de usuários ativos. Então, fala assim, eles estão chegando, mas não ultrapassou. Curiosamente, ou por coincidência ou não, eu vou dizer, saiu na semana passada um relatório daquela Apptopia, que faz, né, pega dado de API, de uso, de coisa assim, de coleta, assim, né? Quem usa ExpressVPN acaba não caindo lá, mas quem não usa, esses dados são coletados e vão parar em coisa assim, né? E a Apptopia falou, o ChatGPT nos Estados Unidos caiu de 69% para 45% de share entre janeiro do ano passado e janeiro desse ano. Então, em um ano, eles caíram de 70% para 45%, basicamente, de taxa de adoção das pessoas que usam IA. Por comparação, o Gemini foi de 15% para 25%. Então, diminuiu bem esse gap, mas ainda está distante. Então, não sei de onde que veio esse título, mas você tem total razão, porque assim, o Google, o Facebook, e eu sempre vou bater nessa tecla, a Amazon, eles enfiam um negócio na frente de todo mundo e depois falam que as pessoas estão usando. Não. Sim. Né? A Meta, ela é rainha de fazer isso. Troca os botões do Instagram lá no coisa, a pessoa que estava acostumada a clicar no perfil ou na busca, sei lá, cai no Reels, aumentou em 800% a quantidade. Óbvio, vocês estão enganando o povo para cair lá, né? Então a Amazon também, né, com a Amazon Prime, eles contam, quem assina a Amazon Prime, eles contam como quem é assinante do Amazon Prime Video, e com isso eles falam que eles têm muito mais assinante do que as pessoas que usam de verdade. O Google também, né, ele tem tudo na mão, né? Ele tem o Gmail, tem o Google Maps, ele tem a busca, ele tem trocentas mil ferramentas, e eles estão colocando IA ali dentro e vou falar que a adoção aumentou, né? É uma parte orgânica, as pessoas de fato vão começar a usar, mas não dá pra falar que todo mundo que viu o negócio, que nem a audiência do YouTube, 3 segundos, pronto, é um view. Mas eu acho que não. Mas qual que é a alternativa? Como é que você conta isso, né? Eu sei que é difícil, mas ainda assim... essa matéria eu acho que eles pisaram feio na bola nesse título, porque no texto já fala que não é isso, então não sei de tirar. Foi um clickbaitzão, então, que a gente caiu, Pois né? Pois é uma pena. Mas olha, tomem cuidado com essa IA do Google das buscas, tá? Porque ela fala muita besteirinha, viu? Total. Tem muita gente que toma IA como verdade verdadeira pra tudo, é o novo oráculo, mas... Não, as IAs alucinam, só que essa em especial das buscas é porque as pessoas também... É diferente uma pergunta, um prompt, de uma busca, você coloca um termo bem genérico, então escreve 3 palavras cuja conexão entre elas às vezes não é muito clara, então virão respostas ruins, tá? É diferente. Pois é. O prompt é diferente, a resposta vai ser diferente. Pois é.
Eles até melhoraram nos últimos tempos, mas assim, é uma unanimidade de todo mundo que usa muito essas ferramentas, testa muito e sabe do que tá falando. O pessoal comenta assim, esses AIs, esse AI Mode, AI Overview, AI Mode não, o AI Overviews, que é a resposta de IA enfiada na busca tradicional, é o maior desserviço que o Google faz contra si próprio, contra o Gemini e contra a fama de IA, porque é um produto ruim. Vixe, Então, Maria. não representa o todo, mas é o que as pessoas mais veem. Então, acaba Sim. representando, né? Então, é difícil mesmo. Entendi. Pois é. E teve, nessa última semana, já começou e já acabou, porque acabaram as vagas, mas a gente vai deixar o link na descrição mesmo assim, para vocês verem como é que era o esquema, que a Anthropic anunciou uma hackathon de vibe coding para promover o Claude Code e também o Opus 4.6, né, que foi o modelo parrudão que eles lançaram semana passada, né? Esse eu vi também, o pessoal mandou uns links pra mim falando pra eu ir lá participar. Falei, pô, gente, não, mas veja bem, o meu vibe coding aqui é para tarefas básicas, não tem nada sofisticado, elaborado, no máximo uns scripts bem sem vergonhas de Python aqui, então não sou uma vibe coder full time a ponto de criar projetos inteiros, né, que a gente até já criticou, já comentamos o problema disso, né, mas tem projetinhos muito legais surgindo, totalmente feitos em vibe coding, e que são legais, acho que é bacana a ideia do hackathon, pelo menos estimula o pessoal a se interessar por programação, enfim, qualquer hackathon acho que o objetivo é esse, né. Pois é isso. Exercitar de um lado a criatividade e do outro lado mostrar o que é possível fazer e... Exato. Se você, sim, é um exemplo perfeito de quando tudo conspira a favor de um resultado positivo. Sim. Porém, o Shortcuts que tem hoje no iOS, que é aquela ferramenta bacana de automação, de se acontecer alguma coisa, dispara coisa com geolocalização e você faz atalhos, etc. Esse projeto nasceu de uma hackathon, de um grupo de 3 moleques que tentaram, foram por meio, eu tô resumindo muito, talvez contando um pedaço errado, mas basicamente foi o seguinte, no iOS, assim como você vai num site, antes você digitava https:// o site, dentro do iOS existem endereços e sintaxes que você pode usar para se conectar a pedaços dentro de aplicativos. E os desenvolvedores, eles expunham isso para tentar tornar o aplicativo deles mais alcançável por fora, né? Esses caras, eles juntaram essas coisas e criaram um aplicativo que era o Workflow, que de um jeito visual muito fácil de sacar o que estava acontecendo, você juntava as pecinhas, colocava na sequência e pronto, você tinha feito uma automação sem nem pensar que estou fazendo uma automação. Eles resolviam toda essa parte, né? Deu certo no hackathon, ganharam a hackathon, conversaram muito com a Apple, tiveram umas ajudinhas ali e aqui, lançaram na App Store, acabou dando mais certo ainda, a Apple comprou e hoje é o Shortcuts. Nasceu de uma hackathon. Então, falei, é um exemplo perfeito para mostrar, se tudo der certo, que bacana que é, mas quanta ideia legal aparece nessas hackathons, né? Então, vale sempre ficar de olho. Essa já não tem mais o que fazer, mas vale ficar de olho nos resultados, né? Ver o que sai daí é um ótimo caminho para você ter um repertório bacana do que dá para fazer com as ferramentas, e isso pode disparar uma ideiazinha para você fazer uma coisa em casa, né? Que é o objetivo, no fim das contas. Exato. Que é o caso do Nicholas Lehmann, que mandou aqui um feedback pra gente. Ele disse que nunca programou nada e muito menos tinha publicado algo no GitHub. Mas ele fez um negócio bem legal aqui, né? Pois é. Ele falou que em dezembro, o criador de um plugin, que é o Matter Bridge, para o aspirador robô da Electrolux dele, marcou o plugin como deprecated, que não ia ter mais suporte. Acabou. Era isso que estava no ar, era isso e acabou. Né? Aí ele falou, em janeiro parou de funcionar. Aí nessa semana, usei o Codex. Pois é. Essa foi avisada, pelo menos. Né? Aí ele falou, essa semana usei o Codex no Mac. Codex é a ferramenta de programação, desenvolvimento autônomo que a OpenAI lançou recentemente para Mac, né? E que me guiou o passo a passo. Fiz o fork do projeto lá do MatterBridge do GitHub, configurei o projeto, criei o NPM, subi uma versão nova corrigida pelo Codex, atualizei da 1.3.5 para 1.4. Resultado, ele falou, nunca tinha programado nada e nunca tinha publicado nada no GitHub. Resultado, plugin no ar e o aspirador de volta do HomeKit. Orgulho de mim e do Codex. Ele mandou ainda o link, eu vou deixar aqui na descrição. Isso, deixa o link pra galera conferir lá. Quem tiver, de repente, quem passar pela mesma situação, não vai nem precisar ir pro Vibe Coding, vai no coding do Nicholas. Pois é. Eu, em uma outra escala, fiz uma coisa ontem, super parecida. Lá na Alura, o pessoal precisava de uns episódios dos podcasts de lá. Aí eu fui pelo
tudo com a ajuda do ChatGPT, né? Pelo feed do RSS, peguei o caminho dos links dos MP3 todos, listei lá os que eu precisava baixar. Aí falei, cara, me ajuda pelo terminal a achar um jeito de automatizar o download. Eram tipo 40 episódios, sabe? Ele falou, beleza, ó, você vai criar... Eu falei, eu vou criar uma pasta aqui. Aí eu copiei o caminho da pasta, colei lá pra ele. Ele falou, putz, fechou. Pega isso aqui e cola no terminal. Beleza? Beleza. Agora pega esse e cola. Beleza? Beleza. Pá, baixou. Eram 40 MP3, baixou tudo bonitinho, peguei, empacotei e mandei pra eles. Bia, levou 3 minutos Nossa. pra resolver uma coisa que eu estaria até agora baixando um por um, se eu tivesse que fazer manualmente, feito os incas, né? Então, é outro exemplo bestinho, não é nem vibe coding isso. Isso é o jeito mais prático que a gente já via de exemplo de como fazer, mas é sempre pensar, ter um processinho na cabeça, será que dá pra eu fazer isso do jeito mais inteligente, mesmo que eu não saiba fazer, que tem todo o conhecimento na internet, mas dispor pra fazer, funcionou bonitinho. Poxa, e eu também, eu tinha um projeto de 2019 aqui, que eu levei uma semana para fazer, estava aprendendo Python ainda, um projeto de bioinformática aqui com genética, para analisar sequências, né, genéticas, e eu falei, poxa, agora aprender Python e tal, e vai, aí tem os pacotes para você instalar, e tem o BioPython, que é outra curva de aprendizado. Aí eu comecei a fazer isso agora. Gente, é 15 minutos. Uma semana virou 15 minutos. Eu acho que você custa acreditar, né? E eu falei, não, tô falando uma coisa errada, deixa eu ver aqui. Não, ele achou todas as sequências bonitinhos, os NIPs lá que eu tava especificamente procurando. E o que eu fiz depois? Aí eu gero os relatórios, eu quero as sequências que eu quero, os genes de interesse, e já boto o Claude, fiz um prompt bonitão pro Claude já gerar o relatório pronto pra mim. Depois eu só confiro um por um e tá aí. 15 minutos pra fazer, incluindo os relatórios, depois é só o tempo da conferência mesmo. É inacreditável. Pois é. E agora a contramão disso, né, Bia? O Notepad++, que eu pensei, nossa, ainda existe, né? Que loucura. Existe, muita gente usa, hein? Eu fiquei e esse é o problema, surpresa. né? Passou vergonha. Então, né? O pessoal aí queria... Ele é uma versão um pouco mais turbinada do Notepad da Microsoft, né? Uma versão um pouco mais esperta. Eu nunca usei nenhum nem outro, mas eu fiquei bem surpresa com essa notícia. Parece que... Dá pra dizer que ele é um malware disfarçado? Sim, a gente já viu esse tipo de coisa acontecer algumas vezes. Mas é um Notepad, gente. Parece uma coisa tão inocente, né? Pois é. É aí que eles te pegam. Né? Então, alguém se enfiou lá no meio e achou um jeito de comprometer o pacote do download que estava lá disponível. O pessoal baixava e era mesmo o Notepad++, só que estava com uns negócios lá no meio que não devia estar. Isso comprometia a segurança, coletava dados. E depois que descobriram a caca, investigaram bastante, fizeram lá todo um post-mortem do negócio e teve, assim, foi um ataque em 3 etapas, ficou no ar tipo 1 ano, sem ninguém entender o que estava acontecendo, ninguém saber, né, o que estava acontecendo, e o lado dos hackers que conseguiram, né, fazer a bobagem, eles iam trocando de servidor, disponibilidade para tentar dificultar eles serem pegos, primeiro entender o que estava acontecendo, depois associarem a eles, mas não deu jeito, entenderam o que estava acontecendo e associaram a eles, mas sim. Lendo esse texto, que eu vou deixar aqui na descrição, a hora que eu li, tava no caminho, não sei o que lá, update.exe, eu até arrepiei, assim. Eu falei, nossa, que coisa mais suspeita que um negócio chamado update.exe, que pouco não tenho mais que lidar com isso. Mas todo mundo que usa o Notepad++, que não é pouca gente, dê uma espiadinha nesse link e procurem também formas de tentar ver se vocês estão comprometidos aí com o programa, baixa de novo, atualiza, vai atrás, porque... Foi sério. Foi sério. E o pessoal estava compartilhando lá nos grupos também um link do manual do usuário a respeito sobre essa celeuma, né? Empregos, IA. As perdas de emprego são reais, mas a desculpa da IA é falsa. Mais uma vaca sagrada que nós estamos desmontando aqui. Hoje em dia. Exato. Até a imprensa financeira, né, que é mais mainstream, tradicional zona, já começou a admitir que essa história de demissões por culpa de IA é uma desculpa esfarrapada para agradar investidores. Então, mais um motivo para vocês não se apavorarem tanto com o IA, tá? Porque nós já vivemos tantas bolhas, né, Marcos? A gente já tá nesse mundinho aí há bom tempo. A gente sabe que tudo que ganha uma aura conspiracionista e catastrofista, não é assim que as coisas se desenvolvem, né?
Então, tá aí. E agora nós temos aí uma questão que foi aparentemente deliberada, né, em prol de se agradar investidores, já que IA é a bolha do momento, então bora botar IA nos relatórios aí, bora demitir a galera. Ah, vai demitir a galera? Vai. Fala tudo que é IA. E a gente viu vários layoffs aí nos últimos meses. Não dá nem para falar qual empresa, uma ou outra, mas empresas grandes aí fizeram layoffs bem substanciais nos últimos meses. Resta saber quem que tá nesse jogo aí, né? Quem que tá dando desculpa da IA e quem não tá. Eu vi que o Pinterest fez um layoff grande, a Amazon também, né, demitiu, sei lá, foi tipo 70 mil pessoas, Sim, uma coisa assim. sim. Posso estar errando loucamente o número, eu vou caçar aqui pra passar a informação certa, mas foi uma coisa gigantesca. A Meta também tá para demitir aí 15 mil pessoas, que era da divisão de metaverso deles, que flopou, né? Bom, se é da divisão do metaverso, não dá para relacionar com IA, né? Já que é uma divisão inteira que flopou e não tem a ver com a ascensão da IA, né? Exato, exatamente. E no caso da Amazon, eles avisaram por engano que o pessoal tá demitido, depois demitiram mesmo. Foi uma bobagem que eles fizeram lá. Mas a gente já viu algumas vezes isso, né? Na verdade, assim, né? Quando falam sobre layoff, a empresa tal vai fazer layoff. Já existe uma bagagem que vem junto de sair partir da premissa que é por conta de IA, etc. E nem sempre nem empresa às vezes fala isso, mas é retratado dessa forma, sabe? Então isso é um outro problema. Antes de falar, apure, né? Devia ser o mínimo, mas nem sempre o que acontece, né? Então tem... Eu vi o pessoal até criticando esse negócio, né? De as pessoas vão sim ser demitidas com isso em IA, né? Falar pro cavalo que ele não vai ser substituído pelo trator, que ele tinha que saber usar o trator. Essas bobagens assim de falsa equivalência pra pessoa ganhar ponto na internet. Bobagem. Mas isso, eu vou voltar numa coisa que a gente falou na semana passada, né, de sempre voltar à base, entender a base, consolidar o seu conhecimento da base, porque isso vai te habilitar a mexer com qualquer ferramenta, mesmo que você não saiba que ela exista. A hora que você souber, você consegue mexer melhor, porque a base vai fazer parte de estar lá. Né? Se você não tiver a base, você aprende a mexer só na ferramenta. Trocou de ferramenta, você faz o quê? Né? Aprende de novo, e de novo, e de novo. Perdeu tempo para evoluir na carreira. Então isso é uma certeza, mas tem mesmo essa conversa toda, e eu vou deixar aqui o link na descrição, que eu acho que o Edinho acertou na veia eu falar que é uma história às vezes bonitinha para contar para o investidor, mas é verdade mesmo. Por que é bonitinho para falar para o investidor? Porque você diz o seguinte: nós adotamos as ferramentas que melhoraram o processo, nos tornou 30% mais produtivos, economizou 60% de custo e com isso estamos demitindo não sei quantas mil pessoas, porque não precisa delas. Né? Na real, não é isso que está acontecendo. Todos, e eu vou deixar aqui na descrição também, saiu ontem o estudo, eu não vi qual era o nome da empresa, porque eu estou pegando aqui de improviso essa parte do estudo, mas o estudo mostrava o que no fim das contas era óbvio, que se você tem uma empresa com 10 pessoas, você adota a IA, essas pessoas trabalham por 15, você não demite 5, você tem 10 pessoas trabalhando por 15, assumindo mais projetos, fazendo mais coisa, porque não existe um volume finito de trabalho, aquele lance da falácia da bolota de trabalho, né? Vou acelerar meu processo, então tudo que é trabalhar por 60 anos, trabalho por 40. Não, você vai ter trabalho a vida inteira, sempre. Você vai acabar, vai ter mais. É assim que é a natureza do trabalho. Né? Então tem uns detalhes aí que não entram na conta quando a notícia só fala sobre demissão por conta de IA. E bom, essa matéria ela explora mais a fundo esse problema todo. Boa. E é bom lembrar, né, vocês que estão se remodelando, vocês que são profissionais, estão todos sempre nesse pânico de IA. Vamos repetir aqui uma coisa que a gente sempre fala, mas é sempre bom reforçar. Em todos os segmentos profissionais hoje estão se remodelando, se redefinindo, se reconstruindo, né? Com a ascensão da internet já aconteceu isso. Nós que somos da área de comunicação, né, Marcos? A imprensa, os jornais, as revistas, tem no jargão jornalístico, né, os famosos passaralhos, né, que é o nome dos layoffs nesse meio. Então, e agora isso está acontecendo com as TVs também, está tendo demissões e reformulações, o modelo de TV aberta finalmente está se questionando, né, está tentando entender o que está acontecendo, sendo ameaçado aí por streaming. Então, independente da sua área profissional, você tem que aprender a ser flexível. É a nova grande skill dessa década de 20, dá para dizer assim, né? Flexibilidade com relação às suas habilidades, tá? Exatamente. Aliás, flexibilidade com relação a qualquer coisa da vida, porque é assim que as pessoas existem, né? Não é o 0 ou 1. Enfim. E vamos lá. Teve essa... o primeiro link que eu vi que você me mandou foi do Adolfo Neto, que mandou esse caso curioso, que
ele falou assim, o Marcos vai gostar até porque fala sobre interface de voz, que eu tô falando muito, né, sobre esse lance de que voz é uma fronteira já conquistada e vai aumentar em adoção assim que os apps passarem a aceitar isso de um jeito mais global e entra o OpenClaw no meio do caminho, isso deixa para outro dia. Mas antes de falar sobre tudo isso, eu vou agradecer a ExpressVPN, que está mais uma vez patrocinando aqui o podcast e que segue oferecendo um mês de graça para você experimentar o serviço. E aí, se você assinar o plano anual por meio de expressvpn.com/adtrabalho, eles dão para você 3 meses extras aí para você usar no fim desse plano aí de 1 ano que você assinou, para proteger a sua conexão, os seus dados. Se você usa Wi-Fi que você não conhece, você não sabe como é que está a segurança, você não sabe, né, que dados são coletados, onde que eles vão parar, por que eles são coletados, quais dados são coletados. Geralmente os sites que você acessa, por quanto tempo, os aplicativos que você está usando, no fim das contas, quem é você, né? E se você usar ExpressVPN, você roteando sua conexão por meio dos servidores da ExpressVPN, nem ela sabe nada disso, fica tudo criptografado. E para streaming, é muito bacana você usar ExpressVPN, porque dependendo do país que você usar para se conectar, eles têm servidores aí em mais de 100 países, você vê o catálogo desses países, um catálogo diferente do que tem aqui no Brasil. E para ver como é fácil colocar no seu telefone, no tablet, na TV, dependendo do modelo, na Apple TV, que é que eu uso aqui em casa todo dia, até no roteador de casa direto. Se você quiser, vai em expressvpn.com/adtrabalho, testa por 1 mês de graça e se você assinar o plano anual, eles dão 3 meses de lambuja aí para você seguir usando no fim desse ano. Muito obrigado, ExpressVPN, pelo patrocínio de mais esse episódio do podcast e pelo apoio a toda Gigahertz. Muito obrigada, ExpressVPN, por nos tornar mais seguros e com mais conteúdo à disposição. Muito obrigado e vamos lá. O professor Rodolfo Neto mandou o caso curioso que é uso de interface por voz, por isso o Marcos vai gostar, e geração de texto por parte de uma colunista da Folha. E eu não estava sabendo desse caso, e depois eu vi, né, que você falou que um monte de gente mandou querendo saber as nossas impressões. A situação macro é a seguinte. Um leitor lá da Folha começou a observar os textos dessa colunista Natália Beauty e falou, tá com uma cara de IA, isso aí. Aí jogou naquelas ferramentas, que por sinal já falei que não funcionam bem, e identificou lá que tinha 66%, era do conteúdo, era feito por IA, mandou lá para o ombudsman da Folha e ele entrou em contato com ela falou, sim, eu tô usando mesmo porque, primeiro, as regras da Folha não proíbem que eu use, e em segundo lugar, não é a IA que está escrevendo as ideias para mim. O que eu faço eu uso uma IA por voz, vou conversando, vou passando o que eu estou pensando, vou organizando os pensamentos. A IA, com base nessa conversa que a gente teve, e com base só nas informações que eu passo, ela falou isso, que ela não pede ou não deixa a IA acrescentar opinião, informação, dado, ela só mastiga o que ela ouviu da colunista, e arma isso num texto, né? E aí isso é publicado. Curiosamente, a resposta que ela mandou para o ombudsman também foi feita com esse fluxo. Então ela usou a ferramenta de IA para organizar e redigir o texto da resposta dela ao uso dela da ferramenta de IA para organizar e redigir o texto que é publicado lá como parte da coluna da Folha. Né? E junto, né, dessa resposta dela, aparentemente isso ganhou proporções gigantescas, viralizou, explodiu, etc. Muita gente comentando na internet. Ela publicou lá uma coluna dizendo meus textos usam inteligência artificial. Meu pensamento não. E ela falou que existe nos artigos não é IA substituindo o pensamento humano. É o uso da tecnologia para ganhar tempo e isso não é uma trapaça, é uma estratégia, maturidade. Isso de acordo com como ela colocou. E ela, primeiro, recontou isso tudo que eu falei sobre, né, desconfiar do uso da IA, etc. E depois ela, não justificando, pedindo desculpa, mas sim dando a justificativa do porquê que ela usa IA, qual que é o processo de decisão dela e por que ela acredita que esse não é nenhum tipo de trapaça ou enfim, falta de qualquer coisa, né, de capacidade, etc. Isso aqui é para ganhar, na opinião dela, no fluxo dela, para ganhar tempo, mas ela fala assim, essa reação, por exemplo, não me surpreende, porque a resistência à tecnologia nunca foi sobre ética ou qualidade. Sempre foi sobre medo. Medo de perder espaço, medo de não acompanhar, medo de admitir que o tempo ficou mais valioso do que o ritual do esforço manual e que toda vez que vem uma tecnologia para otimizar tempo, ela é tratada como uma ameaça. E ela segue. Foi assim com máquina industrial, computador, a internet e agora com IA, que é um ponto que a gente sempre martela bastante aqui, né? E hoje ninguém questiona o uso do carro porque ele foi produzido com robôs. E as grandes montadoras têm braços mecânicos para soldar, montar, pintar, acelerar processos. Isso aumenta a produção, reduz falhas e melhora o resultado. E ninguém diz que o automóvel deixou de ser legítimo porque uma máquina participou do processo. Aí tem um ponto aqui que eu quero colocar, que essa também
é uma falsa equivalência, assim como a que a gente falou lá atrás. Uhum. Porque não o trabalho cognitivo de montar um carro é menor do que o trabalho cognitivo exigido para você redigir uma coluna de opinião, um artigo, qualquer coisa, né? Então, você ter um braço mecânico apertando um parafuso não é exatamente a mesma coisa de você ter um sistema eletrônico organizando o que você disse para ele e colocando ali. Mas não é não vejo como um problema, né? Só não acho que essa equivalência funciona. Enfim, ela fala sobre algoritmo no uso da medicina, a gente sempre falou também sobre aqui esse encontro de tecnologia e medicina, especialmente IA, se substitui ou se complementa a profissão. Acabou de falar, na verdade, sobre isso também. E que o erro é acreditar que a IA substitui a consciência, opinião, repertório ou experiência. Ela fala, não viveu o que eu vivi, não construiu minha trajetória. É um pouco daquele discurso do Robin Williams, né, no Gênio Indomável, né? Você nunca viu a Capela Sistina. Aí ela fala, quando uso inteligência artificial para escrever, o que ela faz é organizar o que eu digo, literalmente porque eu falo por comando de voz. Desenvolvo meu raciocínio, apresento meus argumentos, e a ferramenta estrutura esse texto. Ela não cria ideias, não adiciona opiniões e não suaviza posicionamentos. Ela só coloca ordem no que já existe e assumir isso não me fragiliza. Pelo contrário, me posiciona no presente, ela diz, né? Tem uma coisa que eu achei, ela fala, só pra concluir, ela fala assim, meus textos são escritos por IA, sim, mas são guiados por inteligência pessoal, isso não diminui a autoria, não dilui responsabilidade, só revela que eu escolhi usar ferramentas disponíveis para proteger o que é mais precioso em qualquer debate moral vazio, o meu tempo. Se eu tivesse escrito esse texto, eu teria colocado um ponto que eu acho que muita gente deve estar se apegando, que é o seguinte... Na cabeça das pessoas que provavelmente estão criticando isso, ela fala pra IA, a IA escreve, ela copia, cola e publica. Eu acho, eu espero que tenha uma etapa entre a IA redigir, que é, você olha o texto, você mexe no texto, você ajusta o texto, você tira coisa, você reescreve, você coloca, você fala com a IA de novo, né? Não é só um ditado e não é só, tenho 3 pontos aqui, escreve um texto pra mim a respeito dele. Eu acho que isso talvez tivesse ficado um pouquinho mais claro na defesa dela. Eu vou chamar de defesa, porque aparentemente o texto foi num tom assim. Teria ajudado, mas não teria ajudado para quem quer entender o negócio errado, porque tá afim de criticar. Aí não tem o que fazer, né? Não existe lógica que compense a ignorância. Então aí não tem mesmo o que fazer, né? E o professor Adolfo Neto escreveu, né, comentários em cima desses comentários dela, né? Então, ele faz ponto a ponto, a gente vai deixar o link do blog dele para quem quiser acompanhar e ler. Mas olha, além da reação, o professor Adolfo Neto traz alguns pontos bem interessantes que vale a pena a gente refletir, tá? E os comentários que eu recebi, que eu vi nas redes sociais também, o pessoal tava muito bravo, Marcos. Poxa, quem que vai assinar um jornal, pagar para ler ChatGPT? O pessoal simplifica ao extremo as situações, né? Mas é verdade, qualquer coisa que você coloca um mínimo contexto dizendo que teve uma participação de IA, as pessoas tendem a ter uma reação bem violenta contra, tá? E aqui vai a minha opinião sobre isso. Deixa as pessoas fazerem, tá? Isso, eu sugiro que vocês leiam só essa resposta da Natalia Beauty, né? Que também foi redigida pelo ChatGPT, mas segundo ela, com as suas próprias ideias, as suas impressões. E vocês vão aprender que tá acontecendo um distanciamento cada vez maior entre quem sabe usar bem IA e quem não sabe usar bem IA. Eu acho que isso vai se regular e vai se acertar com o tempo, tá? E muito mais revoltante, eu acho que o fato de uma colunista fazer as colunas dela com ChatGPT, afinal de contas, aí é coluna de opinião, né? Eu fiquei muito zangada e eu não postei isso, que eu tava esperando a gente gravar o podcast para poder falar, com uma notícia do Correio Brasiliense, gente. Eu vi no Twitter, tá, a chamada dizendo, há 19 anos, o Brasil se despediu de um dos maiores pianistas da história. Relembra a história do pianista cuja morte trágica gerou comoção nacional e debates que ecoam até hoje na sociedade e na justiça brasileira. E uma foto do Pedrinho Matar, pianista, faleceu já faz bastante tempo. Aí eu li isso e falei, morte trágica, que eu sei, ele teve um infarto lá e faleceu. E aí eu cliquei, né, pra ver. Gente, é a matéria mais mal feita, o pior artigo que eu já li na minha vida, considerando que foi feito inclusive por IA. Mas é feito com IA, com supervisão de algum jornalista. Inclusive, você abre a matéria,
lê, tem vários tópicos e subtópicos aqui, e no final o disclaimer. Este conteúdo foi gerado e editado com o auxílio de inteligência artificial, passando por revisão humana para garantir sua precisão e qualidade. Nossa, esse passando por revisão humana detonou aqui, gente. Eu não tenho palavras para falar. Eu vou colocar para vocês lerem, tá? Extremamente genérico. É o pior texto de IA possível, aquele prompt mais vagabundo que vocês podem imaginar, mais vagabundo e mais preguiçoso que vocês podem imaginar, tá? Não é uma matéria assinada, né? O jornalista não assina. E o mais chocante de tudo, não tem nada daquele bait lá que teve uma morte trágica. Não, sequer fala do que ele morreu. E ele não teve morte trágica. Eu até fui checar no Wikipedia e falei, gente, eu não lembro o que eu acompanhava o Pedrinho Matar, gostava muito dele e tal. Mas morte trágica, né? Isso que me intrigou. E realmente não teve morte trágica. É um baitzão muito que de sem vergonha. E ao longo do texto não fala nem se foi trágica ou se não foi trágica. Só diz que ele morreu há 70 anos em Santos, vítima de um infarto fulminante, deixando um vácuo no cenário musical. E não fala nada. Mais nada, gente. Só fala que ele teve um infarto. Cadê a morte trágica que gerou comoção nacional e debates que ecoam até hoje na sociedade e na justiça brasileira? Nossa. Nada. Gente, é muito ruim. Então, eu acho que a gente tem que se preocupar mais com esse tipo de artigo jornalístico, porque isso também desinforma, tá? Do que um artigo de opinião da Natália Building, que eu não conheço, nunca li nada dela, parece que ela fala de beleza, alguma coisa assim. Porque artigo de opinião, se você não gosta, você não lê, tá? Se você não gosta do colunista, se o assunto não te interessa, você não lê, tá? E ao passo que uma matéria jornalística que, segundo o disclaimer do Correio Brasiliense, que é um jornal bem tradicional, né? Fala que passou por revisão humana para garantir precisão e qualidade. Bullshit. Eu vou até mandar para você o link aqui, mas você vai ficar chocado, porque nem estagiário, nem estudante de jornalismo teria cara de pau de escrever um negócio desses, tão ruim. É um texto mais genérico e que não fala nada, assim, sabe? Fica tecendo loas, nossa, talentoso. Bem texto do ChatGPT. Muitos elogios, assim, vagos, né? Eu tenho até uma listinha, que sempre que eu percebo esses padrões de IA, eu vou anotando na minha listinha. Ah, sim. Né? Você faz isso também? Por exemplo, assim, não é sobre isso, é sobre aquilo. Sim, né? Ou então, quando vai listar, são coisas que precisam ser observadas. Isso e aquilo. São sempre 3 coisas também. Né? Não vou nem falar do famigerado travessão. Talvez eu seja acusado injustamente de estar usando IA, porque eu sempre usei 3 coisas como exemplo. É injusto, né? Porque muita gente usa, então a IA acha melhor usar também. Exato, Além da história do travessão e... Enfim, tem os pontos e contrapontos, muito elogioso, sem aprofundar. Né? Também é uma coisa bem de IA, tender a corroborar o lado de quem está fazendo o prompt, de quem está pedindo o texto, né? A IA sempre tentando não desagradar ninguém, e jornalismo às vezes tem que desagradar, gente, porque o compromisso não é com um X ou com Y, é com a informação, é com o fato, né? Então às vezes tem que desagradar sim. E a IA odeia desagradar o seu interlocutor. Então isso é um perigo, tá? Então vou deixar o link da matéria do Correio Brasiliense, e depois que o podcast sair no ar, eu vou dar aquela chinelada lá no Twitter, então leiam, porque eu acho que eles vão tirar do ar. Vai ser uma chinelada bonita. Então, gente, é revoltante. Vocês que têm diploma de jornalismo, leiam aquilo, vocês vão se sentir ultrajados, tá? É 100% justificado. Tem uma coisa que eu tenho notado muito que as IAs escrevem, é que tudo mais nas coisas de notícia, que são as que eu lido mais, tudo é silenciosamente. Tudo a IA sugere, a Apple atualizou silenciosamente, não sei o que ela quietly fez isso. Enfia esse silenciosamente em tudo. Hoje eu vejo um silenciosamente e falo, eu corro o risco de ser preconceituoso, tipo de travessão, assim, mas eu olho e falo, alguém deixou... Não tem por quê, silenciosamente. Não tem, não. O que te disse que foi silencioso? Saiu, é a notícia, não tá silencioso. Então eu tenho notado isso também. Então, gente, olha, voltando ao ponto aqui, as pessoas estão aprendendo a identificar, né, textos feitos por IA, isso é bom, isso é excelente, ainda que elas não saibam usar, estão aprendendo a identificar, mas aquele profissional preguiçoso que vai usar a IA de qualquer jeito, ele vai ficar cada vez mais mal visto, ao passo que quem usa bem vai brilhar.
Então é por isso que eu tô falando para vocês, não levem tanta ferro e fogo, não se revoltem com um colunista de opinião, que faz coluna com o ChatGPT. As pessoas mesmas vão deixando com o tempo, se elas não gostam daquilo. Ao passo que quem faz um bom relatório, faz um bom artigo, faz um bom trabalho de compilação de dados, você pode até gerar uma versão final. Eu gosto de usar muito a IA como rascunho para compilar excertos que eu juntei. Já falei isso para vocês, tá? Ó, monte uma estrutura aqui, uma sequência lógica que eu vou gerar um texto. Mas eu prefiro eu fazer o texto. Eu gosto de colocar a minha personalidade, o meu estilo, ainda que a IA possa aprender a copiar meu estilo, né? Posso alimentar ela lá com trocentos textos meus e mandar fazer um texto no meu estilo. Mas aí eu vou deixar de escrever, gente, porque para mim é um trabalho prazeroso. Escrever sempre foi uma catarse para mim. Sim. Né? É o prazer de escrever, tá? Nunca escrevi meramente para gerar volume, tá? E infelizmente eu sei que agora até nas academias, na ciência, assim, o volume está sendo muito mais prestigiado do que a qualidade. Então, mas com o tempo isso vai se regular e eu peço para vocês que estão entrando nessa, foquem na qualidade e foquem em se aperfeiçoar. Existem alguns... Esse debate de, sim, a reação instintiva de para... É a mesma que eu vejo da criançada que ficava xingando o uso de efeito especial. E não, tá com muito CGI o filme. Eu falei, cara, você não tem ideia do que você tá falando, pelo amor de Deus. Não, tem muito efeito especial. O sei que lá, o Avengers foi gravado tudo com efeito prático. Você fala, jura? Olha... Tá, sabe? Então é uma bobagem de quem não sabe o que tá falando, mas adora tuitar, né? E tem uma outra coisa que eu vou colocar aqui também, tá? Se fosse um cara escrevendo sobre trading de cripto, ninguém ia estar achando ruim. Tudo bem que ia estar no LinkedIn. Mas como é mulher escrevendo sobre beleza, o pessoal já vê de um outro jeito e aí vai criticar. Mas, é verdade. Bem colocado também. Mas aproveitem essa oportunidade para dominar as ferramentas e se diferenciar de quem usa de qualquer jeito, tá? Peguem um limão, façam uma limonada e achem oportunidades de crescimento e diferenciação. Boa. E um último, eu falei que era o último ponto, agora é de verdade, tá? Tem o Kevin Roose, um jornalista que eu sigo, acompanho de perto o trabalho dele, gosto muito, etc. Ele tem o podcast que é o Hard Forks, que eu sempre falo aqui, e é junto com o Casey Newton, que tem a newsletter. Eles falam de um jeito tão normal e aberto sobre usar a IA no processo de escrita. Eu falo pro GPT, me ajuda com essa ideia aqui, o que tá faltando escrever, me dá as opções de título, etc. Vai ajudando. Então eu falo, cara, se isso fosse em português, iam ser massacrados. E lá é meio normal, assim, o cara escrevendo pro Times, sabe? Não é um problema, não é um tabu, não é uma vergonha, é que nem falar que você tá usando o autocorretor, assim, não é... Ou pedir pro dicionário dar um sinônimo, sabe? Qualquer coisa assim. Mas tem umas discussões que quando cruzam a fronteira pra cá, elas tomam umas proporções tão absurdas e é um tanto de gente ignorante falando sobre os assuntos que fala, meu Deus do céu, não tem pra onde correr mesmo, né? Isso me deixa preocupado, assim, sabe? O tempo inteiro entregar pérola pra porco, assim, o seu trabalho meio depende disso e você tá sujeito a esses imbecis do mesmo jeito. Isso me desanima. E eu não sou contra a IA no jornalismo, não, tá, gente? Eu acho que tem situações que é uma mão na roda. Claro. Matéria de gaveta, assim, sabe? Meteorologia, o que abre, o que fecha no feriado, informação de trânsito, aquelas coisas que você tem que gerar volume, que você pode usar um template para atualizar toda hora, todo dia. Perfeito. Obituários, né? O pessoal faz muito... É triste isso, né? Mas quando um artista adoece ou tá bem velhinho, as redações deixam lá os obituários meio que prontos, né? E a IA pode ser também ótima para ajudar a acelerar esse processo, atualizar as informações que estão nesse obituário. Enfim, mas claro que uma matéria mais bem elaborada, uma investigação, uma notícia de investigação policial, de corrupção, política, ainda vai exigir a destreza, aquele apuro mais fino do jornalista em saber, será que isso eu publico? Será que isso eu não publico? O que eu posso revelar? O que eu não posso revelar? O que eu posso deixar para depois? O que eu posso falar agora? Então, isso é anos de redação para você adquirir essa fineza, assim, né, no trato com a notícia. Mas IA pode ajudar, sim, para muita coisa,
atualizações mais dinâmicas, rápidas, todas as notícias menores que eu falei para vocês, tá? Então, não sou contra a IA, mas eu critico quando ela é mal usada. Totalmente. Que é copiar e colar e publicar, que aparentemente foi esse caso que você mandou dessa matéria que eu li aqui. Me deu coitado do Pedrinho Matar, não merecia isso. Pois é. Pois é. Enfim, e digam pra gente, é claro, também em gigahertz.fm/feedback as impressões de vocês, tá? E você falou sobre mercado acadêmico, né? Mas o filho isso quer fazer, né? Fazer o quê, né? O Rubens Padovese deu uma dica de um app que ajuda a escrever textos acadêmicos. É o TAC-Writer TAC, que é de Técnica de Argumentação Contínua, que foi um método que foi desenvolvido pela desenvolvedora do app, que é a Narayan Lima da Silva. Vou deixar aqui na descrição o link tanto para o site quanto também para o post dela lá no board ali do Geo Linux, explicando todo o conceito do projeto. Ela falou que passou 8 meses para fazer esse projeto e que é um assistente de escrita acadêmico que é baseado nessa técnica dela, que é para ajudar o pessoal a escrever de um jeito mais compreensível e mais organizado. Que no vídeo, que eu vou deixar também na descrição, ela fala, a crítica era assim, nossa, esse artigo é muito bom, não entendi nada. Porque ficava muito complicado. Então ele ajuda a ir destrinchando e tem já integração com o método Pomodoro para você, né, ir medindo o seu tempo enquanto você, junto com o aplicativo, fazem o artigo. Falou que a interface é para ser minimalista mesmo, sem distração, sem cor, sem ícone chamativo. Tem suporte, né, para você fazer ensaio acadêmico, ensaio LaTeX, cada um falou do jeito. De TI também, imagem com legenda. Então eu vou deixar aqui na descrição. Obrigado, Rubens, por ter mandado. Acho que isso pode ajudar bastante quem escuta aqui o podcast e atua no mercado acadêmico. E eu sou super a favor. Qualquer ferramenta de melhoria, né, já que texto acadêmico é um pesquisador que quer apresentar o estudo dele da melhor maneira possível e às vezes ele não domina tão bem as técnicas de escrita ou essas nuances que os textos acadêmicos exigem. Por que não uma mãozinha da IA para isso? Tá? O que tem que brilhar ali é o estudo e aquilo que o pesquisador, né, o que a pessoa que escreveu aquele texto achou, as inferências que ele está trazendo à luz. Tá? Então, o estilo, o modo, os detalhamentos, se a IA puder ajudar, sou totalmente a favor. Exatamente. E eu vou colocar junto disso, nessa semana passada, na verdade, o Google lançou um modelo pequenininho, foi feito em parceria, eu esqueci qual que foi a universidade, mas chama Paper Banana. Ele é um treinamento específico do Nano Banana para ajudar a gerar gráficos e tabelas para artigos acadêmicos também. Então, assim, quem já leu o paper acadêmico sabe que todos os gráficos e tabelas têm um lookzinho meio característico, assim, justamente o que você falou, né, Bia? O foco é no número, é no conteúdo, não é para fazer o artigo mais... O gráfico mais bonito do mundo. Tem que passar a informação do jeito rápido, simples, compreensível e vambora, né? Então, esse Paper Banana, ele é um treinamento específico do Nano Banana Pro só para gerar tabelas e gráficos para artigos acadêmicos, para a pessoa não ter que se preocupar com isso e já colocar ali fluxograma, esse tipo de coisa. Bem interessante essa aplicação super específica, mas que eu tenho certeza que vai ajudar bastante o pessoal, né? Os gráficos de IA aí, de dados científicos, já critiquei aqui, né? São muito ruins, muito ruins mesmo, os da área médica, então nem se fala. E todo mundo sabe, né? Quem é da área sabe que fazer gráfico, tabela, é o pesadelo de muita gente. Então, se for para dar uma mãozinha para deixar mais inteligível e palatável e visualmente agradável, que também é uma coisa às vezes meio desafiadora para muita gente, tá aí, toda ajuda é bem-vinda. Sem dúvida alguma. Então eu vou deixar aqui na descrição para quem por acaso pudesse ajudado com isso. E o João Jardim, a gente falou sobre métodos de estudo, a Bia deu aquela aula dela sobre a versão 2026 do que significa estudar com produtividade da Bia. O João Jardim falou o seguinte, queria compartilhar como que ele tem feito os estudos, como ele está gravando as informações. Aí ele fala, aceito sugestões de como melhorar esse processo. Eu assisto tanto às videoaulas gravadas quanto presenciais e gravo a aula do professor. Enquanto eu assisto a aula, eu leio os conteúdos, faço anotações simples e as gravações das aulas eu transcrevo e peço para o Claude resumir. Eu cruzo com as informações que eu anotei e peço para o Claude fazer um resumo para o caderno. Então eu faço anotação formal no caderno à mão.
Fico aberto a sugestões de como melhorar isso, mas anotar tudo à mão melhorou a minha compreensão dos conteúdos. Ele falou que agradece a gente por seguir melhorando a produtividade dele. Legal. Obrigado você por ter mandado o follow-up. Uma pena que ele não falou qual que é a área dele, né? Talvez eu poderia dar umas dicas um pouco mais específicas. Mas eu acho, João, que você tá assistindo aula demais. Essa parte de ver videoaula, e tanto presencial quanto aula gravada, é mais para você entender o aspecto geral do assunto. Você não tem que se prender tanto aos detalhes, tá? Então, encurta um pouco esse tempo vendo aula e dedica mais tempo à parte do resumo, que é justamente a parte que você está delegando para IA. Eu acho que você aprender a sintetizar e extrair o que é importante de tudo que você viu é o que vai fazer você aprender, dominar e reter por mais tempo o conteúdo, tá bom? Só isso que eu mudaria, mas depende também da área, né? Às vezes exatas você tem que entender um processo ali, uma construção de um cálculo, de um raciocínio. Eu sei que às vezes é meio difícil, tem que ver, rever. Então, se você quiser dar outro retorno pra gente, João, falando qual que é a tua área, quem sabe a gente não desenvolve um pouco melhor essas dicas, né? Excelente. E quem também tiver agora falando, pô, o João mandou, vou mandar o meu também. Mandem pra gente. Quanto mais pessoas mandarem como é que é o fluxo de estudo de vocês, mais vocês vão ajudar outras pessoas que podem falar, putz, acho que esse cabe no meu fluxo de trabalho, de dia. Bem legal. E Bia, pra encerrar o episódio de hoje, você mandou um daqueles links que ajudam a confirmar, justificar o vício, que fala sobre café, saúde e produtividade, Sim. Preservação da função cognitiva, um estudo que saiu lá no Journal of... JAMA, como é que é a sigla? O Journal of o JAMA, né? Journal of American Medical... Ai, não vou saber. Esqueci. Fala sobre Bajara. JAMA. E o link vai estar aqui na descrição, mas... É um estudo que mostrou que café Ixi, eu preciso tomar café. Melhora a cognição e reduz também sinais de demência. Foram com 130 mil pessoas que foram acompanhadas por 37 anos, então não é um estudo rapidinho, e que os benefícios foram vistos só com café, com cafeína, e não com descafeinado, e também o chá, que alguns tipos de chá tem cafeína também, isso fica mais pronunciado para quem toma aproximadamente 2 copos por dia. Esse é o resumo do estudo. O que você viu que te chamou a atenção a respeito dele? Eu fiquei muito feliz porque os melhores resultados foram justamente com a minha dose de cafeína que eu uso todo dia. Sim, eu também. Que é mais ou menos 2 xícaras, né, que ele fala lá. Eu geralmente tomo uma de manhã, não é a primeira coisa que eu tomo hoje, porque eu tô tomando uns suplementos aqui e a cafeína interfere. Então, eu deixo para quando eu sento na mesa e começo a trabalhar, e eu tomo meu café. E o outro na parte da tarde, geralmente depois do almoço ou no meio da tarde, depende de como tá a minha agenda. Mas eu tento não passar disso mesmo, tá? E evito depois das 4 da tarde, assim, eu não tomo mais nada de cafeína. É bom lembrar que tem alguns tipos de chá que também entram, não vou nem falar de energético, né? Mas tem alguns tipos de chá à base de chá preto. Não vou lembrar todos agora, mas chá preto é um que tem bastante cafeína, então... Deixa para tomar um chazinho de hortelã, um chazinho um mais light, assim, depois das 4 da tarde, para essa cafeína aí não te deixar ligadão além da hora devida, né? Mas muito bom, e tá aí. É um estudo bem robusto, tá? Eu nunca tinha visto um estudo tão bem feito, assim, falando de cafeína. Geralmente é uns coortes, mas são os estudos mais observacionais, mais rasos, assim. Esse é um estudo bem bacana. E tá aí, agora tá comprovado, gente. Café, cafeína no seu dia a dia vai ajudar a sua cognição. E eu falei dos 37 anos, isso foi o range do estudo, mas teve pessoas de 2 coortes e o follow-up com elas foi de até 43 anos. Então é ainda mais expressiva a janela toda que foi de estudo. E vendo o estudo, eu pensei em te perguntar justamente sobre isso, né? Como é que é para você o hábito de dia a dia, aí eu vou usar aquela palavra que o pessoal adora quando fala sobre café, né? O ritual que você... os seus hábitos cafezísticos, você falou que agora tá dando essa pausa por conta de remédio, mas na CNTP, como é que isso entra no seu dia a dia? Como é que te ajuda na produtividade, seja efeito placebo, seja de verdade? Eu não tomo café pelo efeito, eu gosto do gosto mesmo, até fiz curso de barista, viu? Me formei e tudo. Eu gosto do gosto de drinks de café.
Então eu uso mais assim como eu sinto prazer com o café, eu uso para aquela motivação, né? Então eu sento, vou começar a trabalhar, é aquela hora que eu tô abrindo a agenda, a lista de tarefas, eu tô com um cafezinho ali do lado junto, né? Pra me motivar e colocar as ideias no lugar, né? E à tarde é pra dar aquele tapa na preguiça. Pós-almoço, principalmente, né? Mas apesar desse estudo ele ser longitudinal, né, ser um estudo, um coorte, né, um observacional, não é randomizado, não é nada disso. O que impressiona mesmo são essa observação de 37 anos, né? É uma coisa bem robusta. E outra dica que eu daria, Marcos, é prestar atenção na qualidade do café. Tá? Sim. Sei que café tá caro hoje. O pessoal que gosta de moer o seu grão tá mais seguro, né? Mas esses cafés de supermercado, assim, tenta ir mais num especial, tá? Porque tradicional e extra forte, gente, é misturado com cevada, galho, folha, perna de besouro. Perna de besouro. Eu ia falar de barata, mas eu não queria falar barato, porque vai que tem alguém ouvindo o podcast tomando um café agora, né? Essa altura já tá cuspindo, assim. Ou aprender uma lição valiosíssima. Mas, e a legislação permite isso, tá? Então não é uma coisa, na malandragem. Não, a legislação permite que o tradicional tem uma certa porcentagem ali de interferentes, né? O superior também tem a categoria. Começa pelo tradicional, o superior, mas eu vou sempre no especial, porque, como eu disse, eu gosto do sabor do café. E minha mãe tinha parado de tomar café há muito tempo, porque ela dizia que café me faz mal pro estômago, fico com azia. E eu só troquei o café dela, ela parou de ter azia e ela descobriu que era o café realmente que ela estava tomando. Ela nunca prestava muita atenção. Ela ia lá naqueles mesmos de sempre, não olhava muito preço, assim, qualquer café tá bom, né? E eu percebi isso na academia também, lá eu costumo ir na hora do almoço, né? Lá tem a garrafinha de café, tudo, e às vezes eu vou lá dar uma beliscada, né? Mas me dá uma azia. Coitados, não é culpa deles, né? É uma cortesia, eles estão fazendo de super bom grado, eu não vou lá reclamar do café pra eles, né? Mas eu percebi, eu que tô acostumada a tomar um café bom, assim, quando eu tomo um inferior, me dá azia. Então, eu olho a garrafa, às vezes lá, eu falo, não. A gente fala, não vai compensar, deixa pra lá. Então, pros nossos fins aqui de produtividade, de trabalho, de incorporar no seu dia a dia, pega um café especial, separa um momento especial para você fazer ele ali, incorpore na sua vida. Quer adoçar, adoça. Se não quer adoçar, não adoça. Tem a religião, né? Dos que dizem que não pode adoçar café. Não vou ser radical desse jeito, não, gente. De amarga já basta a vida. Se você prefere um açúcar, bota açúcar lá no seu café, não tem problema. Mas é fácil, tá? Quando você tá tomando um café bom, é fácil de ir tirando com o tempo o açúcar e começar a apreciar o sabor do café. Exato. Okay? Que tem aquela lance, né, de que o café é bom é o café forte. Não, o café forte é horroroso. Tem gosto de cinzeiro. Ele é forte. Ele é só forte queimado. Porque a torra é além da conta. Exato. Então ele é preto. Gente, café não é bom, não é o café preto. Preto, ele tem que ser marronzinho, viu? Olha o pó lá, abre o pacote e dá uma olhada. Aquele carvãozão lá não é café bom, é um café super torrado, amargo pra caramba. Por isso que o pessoal fala, é bom porque é forte. Não, ele não é forte, ele é amargo, super torrado. Então, o café bom, ele é marronzinho, marrom claro, é um marrom médio, assim, marrom meio caramelo, sabe? Essa é a cor do bom café. E eu tenho um problema com a designação de café especial, porque soa idiota. Soa tipo café gourmet. Os nomes e não são que o ruins, café... Né? O resto é ok, mas o especial, parece o café... Eu acho ruim esse nome, porque é uma designação tabelada o que é o café especial, né? Ele não pode ter o tanto de tem que ter, acho que é a partir de 80, 88 pontos, uma coisa assim, de uma tabela fixa, específica. Acabei de pesquisar no Google pontos. Então não tradicional, pode ter superior, o tanto de palha. Tradicional, superior, gourmet e especial. Tá? O especial tem um selo todo lá. E se vocês quiserem dicas de marcas aí, eu gosto muito do Baggio, gosto do Orfeu. Eu colocaria em primeiro o Baggio, segundo o Orfeu, em terceiro o L'Or, porque o L'Or é mais fácil de achar, né? Os outros dois nem tanto. O Orfeu você acha até bem assim, mesmo ele em grão, é fácil de achar no mercado. É fácil. A distribuição tá Depende boa. da região do Brasil, né? E vocês que estão em Minas, isso, aí, verdade, né? Interior de São Paulo, ali, né, Mogiano, vocês que estão numa região de café ali, aproveita, vai lá, compra o grão, investe numa marca, aproveite, mineiros, vocês estão aí, não fica comprando esses carvão do supermercado, não. Não é, mineiro é mineiro, né? Tem que
Tomar um café bom, então, no coedor de pano, né? Moe seu grão lá e faz. E é por aí. E o Marcos, eu sei que gosta de café também. Você é o sommelier de grão também, Marcos? Qual que é o seu estilo? Assim, uma das melhores coisas da vida é você saber o que você gosta, né? É. Então, e eu acho curioso, você falou sobre, eu tomo café porque eu gosto. Eu falei, cara, perfeito. Porque a gente tende a tentar racionalizar e falar, não, eu tomo o café no horário tal, porque a hora que eu vou acordar, isso na hora que o café vai pegar a cafeína, vai bater. Cara, não, é porque eu gosto. E pronto. Não tem que ficar justificando cientificamente porque que é inevitável você tomar café, porque você gosta, né? Então, pra mim, é meio isso, assim. Eu tendo a tomar 2 xícaras por dia. Uma assim que eu levanto, enquanto tá fazendo o café, eu vou lá, pego a creatina, tomo a creatina, tempo de esquentar a água, pra poder botar o café e pronto. Eu venho aqui, sento e meu dia começa, né? Então, essa é uma coisa. E depois também, eu costumava tomar logo depois do almoço. Então, almoço, escova o dente, dá um tempinho, ia lá fazer meu café e sentava aqui também. Mas como eu começo às 4 no 95 Mac, eu migrei pras 4 o café pra marcar o começo. Sabe, assim, então, deu as 4 horas, eu vou lá, faço meu café, sento, aí eu começo com isso, mas esse já é o café que eu sei que não devia estar tomando às 4, porque é aquilo que eu já comentei algumas vezes. Sendo placebo ou não, não interessa. Quanto mais tarde eu tomo café a partir das 4, mais eu rolo pra lá e pra cá na cama e não consigo dormir. Não sei nem se faz sentido, porque já passa de 8 horas, que é o tempo que a cafeína demora, eu demoro pra dormir, né? Se eu tomar mais tarde, eu demoro mais ainda, né? Mas eu também, assim, não é pela produtividade, é o hábito. E aí eu vou falar da palavra cretina do ritual, é meio isso, assim. E eu gosto de fazer no Aeropress, que eu gosto do barulhinho dele moer, da água esquentar, colocar lá e deixar passar, e apertar, e ficar gostoso. E essa é uma outra coisa que eu ia falar sobre doçura. Eu nunca esqueço de quando eu comprei o Aeropress, eu fiz um café, meu irmão tava visitando, aí eu fiz, ele falou, pô, tá aí, café assim, você vê que fica mais doce, não precisa nem colocar açúcar. Eu falei, tá vendo? É isso. Viu? Sacou? Pronto. Né? E se você gosta com açúcar, manda. Tem gente que ver. O café é um caramelo. Eu não tomaria assim. Mas é o que eu falo sobre nada no mundo é mais poderoso do que a frase eu prefiro. Você pode explicar, você pode falar, você pode mostrar. A pessoa, tá, mas eu prefiro do meu jeito. Pronto. Não existe nada que possa superar isso. Então, cada um tome do jeito que quiser. O meu é com Aeropress. Hoje em dia tem os Aeropress Tabajaras que não custam o olho da cara. No Mercado Livre dá pra achar, na Amazon também. Então tá mais fácil de achar. Tem o filtro redondinho, mas por R$50 você compra 300, dura o ano inteiro no Mercado Livre também. Então é assim que eu uso. É um de manhã, que eu uso, né? Que eu tomo. Um de manhã, mais ou menos também, né? E uma à tarde e tá resolvido. Muito bem. E mais 2 dicas pra gente fechar aqui, né? Falar um pouquinho de adoçante e do acondicionamento do café. Vocês que compram o café de supermercado, né? Sobre adoçante, tem gente que fala, meu Deus, adoçante amargo, é ruim e tal. O problema é que tem adoçantes e adoçantes. E a maioria dos adoçantes líquidos que vocês forem usar no café, eles não têm uma tolerância boa a temperaturas altas. Então, eles são mais indicados para colocar num chá gelado, alguma coisa assim. Mas café quente com adoçante líquido, a maioria deles não combina, tá? Então, prefira usar em pó, que é mais resistente a temperaturas mais altas, tá? E com relação ao acondicionamento, tem pacotes menores, né? 250 gramas, tem maiores com 500 gramas, já moído, né? Tô falando do pó de café. Então, a partir do momento que você abre, ele já começa a passar por uma oxidação. Mesmo que você feche bem bonitinho, fecha bem, tudo, ele vai oxidar um pouco de qualquer jeito, tá? Então, se só você toma café na sua casa, compra um pacote menor, tá? Se mais pessoas tomam, o café acaba mais rápido e tal, aí você pode comprar o maior. Mas abrir o pacote, você tem um prazo para consumir, porque ele vai começando a ficar amargo, tá? Ah, sim, Café novinho, pacote recém-aberto é diferente daquele café com o resto, assim, que tá acabando. É bem diferente o sabor. Vocês vão perceber isso com o tempo. E essa é uma chave, né? Um ponto também do porquê que é melhor. Cada um, mas por que é bom comprar ele em grão? Porque se você moer na hora, ele passa muito pouco tempo moído, exposto a ficar oxidado e começar a ficar ruim, né? Então, essa é uma das vantagens. Não é só pelo barulho que o vizinho escuta cada vez que você fazer café. Não é fetiche, não, gente. Mas tem também. Tem também. É tudo junto, é um pacote, né? Mas E a gente sabe, né? Quando você vai numa cafeteria, por isso que eu gosto de cafeteria que é movimentada. Por quê?
porque o grão eles estão moendo ali a quantidade só para o dia, ou então só para amanhã, só para tarde. Eles moem o que vai usar naquele período. Então não tem perigo de ter moagem velha lá servindo para os clientes, né? Agora os cafeterias que têm um movimento menor, presta atenção na máquina lá. Se tem já moído acumulado na máquina lá, não é um bom sinal. Mas se tem aquele funilzão com os grãos e moendo na hora, como é feito no expresso ali, né? Com as máquinas de expresso, aí show de bola, nota 10. E eu fui... Eu lembrei agora que eu fui no fim de semana na sorveteria com a Lara. A gente foi almoçar aqui perto de casa, na volta passou na sorveteria. Ela falou, quer um sorvete? Eu falei, putz, não só quero um café. Aí eu pedi um café, tô sentado. Aí daqui a pouco chega a moça da sorveteria e fala assim, olha, o café eu tenho o de chocolate, o de baunilha e o de, sei lá, doce de leite. Aí eu falei, mas tem de café? Ela, peraí, deixa eu falar, vou ver. Aí ela falou assim, como é que chama o de café sem gosto? Que ela falou pra moça do lado. Aí a mulher falou, esse aqui. Que era tipo tradicional, só queria expresso, sabe assim? É engraçado que já saiu, a premissa era que eu queria um café saborizado. E era o último. Ela pegou da caixinha e ainda perguntou, tem mais? Ah, não, vai chegar segunda-feira. Eu falei, ainda bem que pelo menos tinha mais um, né? Mas o mesmo pedido tem significados diferentes, né, pra muitas pessoas. Pois é. Na cafeteria, às vezes tem um aroma, cara, às vezes é uma fragrância que eles colocam, gente. E é bem artificialzona, assim, eu não gosto. Mas o Baja, pelo menos, o meu favorito é o de caramelo. É bem suave, gente. É aquele... Sabe quando levanta, você coloca na máquina ali, ou você coloca... Começa a colocar água, começa a levantar aquele cheiro maravilhoso, e você sente aquelas notas de caramelo. Tem que ser uma coisa sutil, né? E eu adoro. Muito bem, mandem pra gente as impressões também a respeito dos hábitos e preferências de café. Ou se você, não, eu tomo mesmo, na verdade eu pingo o café no açúcar e como com colher. Tá bom, comenta com a gente como é que vocês fazem. Assim, tudo certo. Tudo certo, cada um. Em gigahertz.fm/feedback. Os links do que a gente comentou no episódio você vai em gigahertz.fm/adtrabalho/187 ou você acha também nas notas do episódio no seu player de podcast. Obrigado ExpressVPN pelo patrocínio do episódio de hoje. A vocês que deixam os reviews, as avaliações, que ajudam a gente a pautar aqui cada episódio, mandando os feedbacks, follow-ups, perguntas. E obrigado a você, Bia, por semana após semana ajudar todo mundo, inclusive eu, a ter uma vida cada vez mais produtiva. Eu que agradeço você, Marcos, pelo convite para fazer o Área de Trabalho, nossos patrocinadores que viabilizam ele e, claro, vocês ouvintes sempre mandando dicas, prints, links, comentários. E agora eu quero saber de vocês, seus cafés favoritos, seus hábitos com café, sua opinião aí sobre IA na produção de textos, colunas, artigos. Podem mandar tudo lá no meu Telegram, @BiaCunze, bem como dicas de estudo também. Podem contar aí o que vocês têm usado e que mudou a vida de vocês, que faz vocês aprenderem melhor, reter conteúdo, memorizar com mais facilidade. A gente quer compartilhar tudo com todo mundo aqui, tá? E lá no meu Telegram, vocês também podem pedir o sacolão de links, que tem todos os grupos lá do Telegram, meu canal do Telegram, também tem o canal do YouTube. Manda mensagem para @BiaCunze, peça um sacolão de links que eu mando para vocês. Boa, para falar comigo, MVC Mendes lá no Threads. Eu apresento por aqui o Área de Transferência e também o A Fonte. Apresento para a Lura o IA Sob Controle. Vocês acham meus textos no 95Mac. E um recado, semana que vem, a Área de Trabalho estará de férias, porque eu estarei de férias, pra ser muito sincero. Vou estar viajando, vai ser uma complicação gravar durante a viagem, espremer aqui, conseguir carnaval mesmo, todo mundo viaja, quem não viaja não escuta o podcast, então a gente volta daqui a 2 semanas com o podcast. Beleza, aproveitem bastante o carnaval e dia 25 a gente volta. Beijoca sem fio a todos e até dia 25.